todos. Vamos entrando aí, todo mundo se acomodando para poder participar dessa live. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje nós temos uma live. Eu vou pedir para que quem está entrando aí no YouTube, coloca o nome de onde vem, de onde nos assiste hoje, para a gente poder acompanhar, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode colocar no chat aí, que as meninas vão acompanhando, vai dando suporte, passando aqui para a gente. Nós vamos hoje fazer essa live sobre registros eletrônicos. Nós temos aqui duas autoridades no assunto. Vou aprender muito com vocês hoje. E a ideia é fazer essa live, que é uma parceria da Faculdade Arnaldo e do IRTDPJ Brasil, através da Escola Superior do IRTDPJ Brasil, para a gente estar discutindo esse assunto que é tão pulsante, né? Que são os atos eletrônicos. Desde que a Lei da SERC foi aprovada, a gente sabe que existem muitas expectativas, mas também muitas dúvidas de como vai funcionar, como vamos realizar esses atos, quais assinaturas podem ser utilizadas, posso fazer tudo no eletrônico, como transformar o físico em eletrônico, são muitas as indagações. O que podemos fazer? E eu observo que, principalmente, a advocacia está muito curiosa e quer aprender muito rápido como utilizar, porque a gente sabe que vai ganhar muito tempo o advogado que se especializar nessa área e souber utilizar as centrais eletrônicas, o meio eletrônico que os cartórios do Brasil têm a oferecer. Então, por isso a ideia da live de hoje, que ela também é lançamento na turma de 2023 da especialização em Direito Notarial e Registral da Faculdade Arnaldo, que tem parceria com várias entidades de classe, e eu vou citar aqui algumas para vocês conhecerem. Caso alguém seja associado, procure saber, porque vocês terão direito a desconto nas mensalidades. O IRTDPJ Brasil, que é nosso grande parceiro, a Anoreg Ceará, a OAB Minas, a ABNCJ, Associação Brasileira das Mulheres da Carreira Jurídica da Seção Minas Gerais, o CORE Minas Gerais, o IRTDPJ Minas, o IRTDPJ Paraná, que também, a exemplo do IRTDPJ Brasil, firmaram parceria, o IEPPB Minas Gerais também, a ABRACE, que é a Associação Brasileira dos Pequenos Cartórios, o Sinduscom Minas Gerais é o nosso parceiro também nessa especialização, e outras entidades que queiram fazer a parceria podem também estar nos procurando, porque a gente está sempre aberto a novos parceiros. Eu falo que a vantagem da parceria é que a gente sabe que todo mundo está ganhando, né? É o grande barato da parceria. Eu vou falar um pouco para vocês também sobre a Escola Superior do IRTDPJ Brasil, que eu tenho um orgulho imenso dessa escola, que começou lá na primeira gestão do Rainey, né? Criamos essa escola que já está tendo uma média por ano aí de mais de 500 alunos, que para a gente é um ganho imenso em conhecimento, em união da classe, né? Em capacitação. Hoje, atualmente, temos os seguintes cursos, cursos abertos, que vocês, associados do IRTDPJ Brasil, já pode entrar e começar hoje mesmo, se quiser. Um curso para adequação à LGPD, com foco no RTD e no SPJ, tá? Atualizado de acordo com o provimento 134 CNJ. Tem o módulo teórico e o módulo prático. Tem o curso de marketing para cartórios, da professora Renata Dantas, que também é professora na nossa pós-graduação, onde você aprende a trabalhar a imagem e o marketing do seu cartório. Temos o curso Qualidade no Atendimento, com o professor Everson do Vale, que também é um parceiro do IRTDPJ Brasil. É um curso de capacitação para melhorar o atendimento da sua equipe e melhorar, consequentemente, o tempo de atendimento e a imagem que os seus clientes levam do seu cartório, porque, afinal de contas, o atendimento do cartório é a porta de entrada, é o cartão de visita, né? E sua equipe é bem capacitada, tem um bom treinamento, com certeza você vai ter muitos elogios a receber dos seus clientes. Feita a parte institucional, sem muitas delongas, eu quero apresentar os palestrantes da noite.
a doutora e professora Kelly Duraço Medeiros, cujo escritório Duraço Medeiros Advogados também está apoiando essa live, esse evento de hoje. A professora Kelly, ela é especializada em Direito Imobiliário, ela é presidente da Comissão de Direito Imobiliário de São Paulo. Eu tive o prazer de conhecê-la durante a gravação de uma especialização em São Paulo, conhecê-la profissionalmente, pessoalmente, foi um grande prazer, e tivemos a grata satisfação de estarmos hoje juntas. E também o doutor Rainei Marinho, que é o presidente do IRTDPJ Brasil, presidente da Noreg Alagoas, registrador de títulos, documentos, pessoas jurídicas e tabelião em Maceió. Como se não bastasse ter tantas atribuições, mora numa belíssima cidade, né? E hoje vai estar aqui falando para a gente sobre os atos e registros eletrônicos no RTDPJ. O que vamos esperar desses atos eletrônicos, né, da parte do RTDPJ? Quais são as expectativas com essas inovações? Assim que eu vou passar a palavra inicialmente para o doutor Rainei, e em seguida a professora e doutora Kelly vai estar falando sobre os atos eletrônicos no registro imobiliário, que é a especialidade dela, onde ela atua há muitos anos já, e que eu acredito que vocês, assim como eu, teremos muito a agregar hoje. As dúvidas que vocês tenham, vocês podem estar enviando no chat do YouTube, que ao final da exposição de ambos, nós vamos estar aqui tirando as dúvidas de todos vocês, tá bom? Eu vou passar a palavra agora para o Dr. Rainei, para que ele possa iniciar a fala dele, e ao final da sua fala eu passo para a professora Kelly. Seu som está fechado, Rainei. Gente, boa noite. É um prazer imenso estar com vocês todos e todo o Brasil. Um abraço bem grande em todos os registradores de títulos e documentos, pessoas jurídicas e o resto do público, de uma forma geral, em todo o Brasil. Meu abraço carinhoso a Kelly Duraço Medeiros, está aqui para compartilhar essa telinha conosco. Um abraço carinhoso na Vanusa, a toda a minha diretoria do IRTDPJ Brasil. É sempre uma satisfação estar com todos vocês aqui, conversando, debatendo, trazendo novidades, muitas vezes trazendo notícias, que é a parte mais importante. E eu queria, na realidade, me ater nessa fala que irei fazer, me ater mais na parte mais institucional do que é o IRTDPJ Brasil e os seus crescimentos que foram feitos ao longo dos anos, né? Eu sou registrador de títulos e documentos em Maceió há mais de 34 anos. Tenho uma satisfação muito grande de ser registrador aqui em Alagoas. A Kelly fala que o próximo encontro que tiver aqui em Alagoas, eu tenho que trazer ela para cá, porque ela é louca por Alagoas, né? Eu pode ter certeza absoluta que a gente vai dar um jeito de trazer você para cá, Kelly, vai ser maravilhoso. A gente debater registro digital aqui em Alagoas, vai ser uma alegria muito grande estar com você, essa alegria muito grande estar com você. Pois bem, o registro de títulos e documentos, o RTDPJ Brasil já existe há muitos anos, né? Somos precursores, tiveram enormes precursores, a Maria Siviero, o Paulo Rego, que foi presidente do Instituto, todos eles lutaram muito por essa categoria, e nós chegamos aqui. E eu queria fazer, antes de começar a tratar mais ou menos sobre registro público digital e sobre tudo que está acontecendo digitalmente, eu queria fazer uma retrospectiva. As pessoas ficam falando o tempo todo que tudo começou com a evolução lá da lei, a MP 2200, a assinatura eletrônica, a chancela eletrônica, mas a gente tem que também lembrar um pouco da responsabilidade que nós tivemos com a lei 8.935, que regulou, né? Que regulou o artigo 236 da nossa Constituição. A Lei 8.935, ela falou em padronização e uniformização. Da última vez que toquei nesse assunto, há muitos anos atrás, ainda garoto, hoje com 55 anos, eu fiquei falando até para a Kelly que a gente gosta de fazer um trote no parque, e quem tem 55 não corre mais, faz trote. Dá uma trotada no parque. E eu estou falando para ela que lá nos idos de 94, a gente discutia muito essa parte de uniformização, e a gente percebia que, eu quando comecei no cartório, comprar um computador é uma coisa muito difícil.
comprar um computador, aqueles computadores que você comprava as peças, montava a peça do computador, depois o computador foi para o supermercado, depois do supermercado aí vem aquelas coisas tecnológicas todas e que começaram a advir da utilização da internet e do sistema de informática. E lá, em 94, a Lei 8.935 já falava nessa uniformização. E eu fiquei muito feliz também de participar de todo esse processo, desde 94, desde novembro de 94, que a gente vem trabalhando por uma uniformização, tanto que seja a uniformização na parte regular dos nossos serviços, como na parte digital. Aí lá aparece a medida provisória 2200, que fala em chancela eletrônica, fala na garantia da validade jurídica das assinaturas e documentos assinados, confere o mesmo valor jurídico de uma assinatura com firma reconhecida e cria esse ambiente ICP Brasil, ITI, todos esse monte de letrinhas que ficou na nossa vida há tanto tempo. Nessa época, Kelly, Ivanusa e todos que estão me ouvindo, nós já nos preocupávamos com isso. Como nós iríamos assinar documentos eletrônicos e como nós iríamos viver num ambiente destes no registro público no país. Né? O país é enorme, o país tem milhares de registradores, são diversas pessoas que trabalham nos cartórios, e a gente tem que entender como isso ia acontecer. Eu me lembro como se fosse hoje também, quando eu fui ao Rio de Janeiro, uma alegria muito grande ter ido ao Rio de Janeiro, aquela belíssima cidade do Rio de Janeiro, uma cidade esculpida por Deus. Eu sempre digo que a cidade esculpida pelo homem é Paris, mas a coisa mais linda do mundo é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é a coisa mais linda do mundo. E lá no Rio de Janeiro, indo ao Rio de Janeiro, junto com o nosso colega Maurício Leonardo, que era do 8º ofício de BH, 8º ofício, meu abraço bem grande a Maurício Leonardo e todas as pessoas aí do município de Belo Horizonte, linda Belo Horizonte. Fomos lá no Rio de Janeiro fazer uma palestra para a CertSign, como iríamos utilizar assinaturas PKC7S e como iríamos utilizar isso no universo cartorário, e foi muito engraçado, porque a gente fez a palestra lá, salvo me engano, o presidente da CertSign, salvo me engano, era Sérgio Kulikovski, e foi muito engraçado que a gente conversando sobre isso, lá dando essa palestra, fazendo esse workshop lá, as pessoas não entendiam, achavam que os cartórios no país não iriam conseguir chegar num patamar de tecnologia lá naquela hora. Percebam que nós já éramos tecnologicamente muito preparados. Muito preparados. A medida provisória 2200, ela fez com que a gente desse um salto. E foi nesse momento que a gente começou a preocupar como vamos unir esse universo de cartórios no Brasil inteiro sobre um mesmo local, sobre uma mesma conversa, uma mesma porta eletrônica. As centrais cartorárias começaram a acontecer. A central do IRPD-PJ Brasil, já falei, o presidente Zé Maria Siviero deu o pontapé inicial, o Paulo Rego construiu ela muito bem, o presidente Paulo Rego. Meu abraço para o Paulo, para todo mundo, Júlia de Minas Gerais, a Audrey, todos que estão nos assistindo. Eles deram o pontapé inicial, e foi lá atrás, com essas centrais eletrônicas, que nós começamos a tentar imaginar uma conectividade de dados, uma centralização de dados. A Lei 11.977 veio, e o provimento 48 do CNJ foram fundamentais para que a gente construísse esse universo. Hoje, a Central Eletrônica do Instituto de Títulos e Documentos do Brasil, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ela é um sucesso enorme, e um sucesso enorme mesmo antes de qualquer dessas legislações que vieram apenas engrandecer o esforço que os cartórios estavam fazendo no Brasil inteiro. Aí, um pouco mais na frente, vamos dar um salto histórico, um pouco mais na frente, veio a Lei 14.063 das assinaturas eletrônicas, e trouxe aquela tipificação, que talvez a doutora Kelly possa melhorar isso um pouco mais na frente, na fala dela, mas deu aquela tipificação sobre o que é assinatura simples, o que é assinatura avançada, o que é assinatura qualificada. Eu posso dizer assim que a assinatura simples, no meu entender, demonstra apenas a intenção em assinar o documento, a aceitação e determinação da proposta. Ela pode ser capturada por meio de um clique, claro que todo mundo sabe disso. O segundo ponto dela é a assinatura eletrônica simples, ela precisa ser aplicada pela própria pessoa, não tem jeito.
ela tem que estar associada a ela, precisa ser associada aos documentos e aos dados, e veio também a assinatura avançada, essa assinatura tem essa biometria facial, tá? E veio também a assinatura qualificada. Temos no RTD-PJ uma assinatura que é avançada, doutora Kelly e Vanusa, avançada, que funciona muito bem, que é a Confia. Ela funciona muito bem. E temos a assinatura qualificada. Então, no começo, pelo menos é um sentimento que eu tenho, a assinatura qualificada foi um dos maiores avanços que esse país já teve, mas eu acho que hoje a assinatura avançada é uma realidade para todo cidadão. Nós temos que pensar numa forma mais rápida de assinar, uma forma mais rápida de assinar nossos documentos, não só como cartorários, eu falo como população de uma forma geral. A gente tem que procurar, se não for avançada, se criarem outra lá na frente, nós vamos também, porque tecnologia é isso. Tecnologia é avanço. A gente não pode ficar para trás, centrados num universo onde a gente espera que as coisas aconteçam, e não é assim que isso funciona. Mais na frente, aí chegamos no ponto que hoje todo mundo quer falar e quer ouvir, que é a 1085, a medida provisória que veio do governo, da 1085. Eu falava com a doutora Kelly há instantes atrás, e queria compartilhar com vocês, que eu vi diversas entrevistas falando o seguinte: agora os cartórios, eles agora podem emitir uma certidão à distância. Nós já fazíamos isso. Nós já estávamos preparados para isso. Agora os cartórios vão poder fazer uma emissão de um documento eletronicamente. Nós já fazíamos isso. O registro de imóveis tinha centrais maravilhosas, funcionando. O registro civil se esforçava com intensidade para que a dele funcione muito bem, e funciona bem. Os protestadores de títulos, a mesma coisa, um esforço enorme sobre-humano para que isso funcione, sabendo das dificuldades que os protestadores de títulos vivenciam no momento de hoje. E o RTD fez também seu dever de casa, montou uma central, e lá atrás, nessa central, um pouco lá atrás, a gente tentou fazer essa amálgama em ligar os registradores de todo o país, são hoje associados do Instituto e registradores de títulos e documentos, mais de 3.700 cartórios no país inteiro, e nós já fazíamos isso. O que é que a SERP traz de novo? A SERP traz de novo interoperabilidade. Essa é a palavra-chave do que acontece. O que é que aconteceu conosco? Falo agora como categoria. RTD estava totalmente interligado entre os RTDs. O registro civil, totalmente interligado entre o registro civil. Protesto, a mesma coisa, registro de imóvel, a mesma coisa, todo mundo conversando dentro da sua categoria, mas não conversavam num lugar único de fala. A SERP traz isso para todos nós. Ela traz, objetivamente, a interoperabilidade entre esses atores, né? Então, se criou, já existia, o registro de imóveis já tinha uma lei, criou o ONR do registro imobiliário, e agora vem o ONR do RTD-PJ e o ONR do RCPM. Eu acho que eu acredito demais na tecnologia. Acho que a gente não pode fugir de um momento como esse. Eu sei que tem algumas pessoas que ficam preocupadas, né? Preocupadas com o que vai acontecer, o que pode acontecer. E tem uma frase do Brené Brown que é muito interessante. Ela diz o seguinte: o medo do novo é muitas vezes um sinal de que estamos nos aproximando de algo que é importante para todos nós. Devemos usar esse medo como um impulso para nos encorajar a seguir em frente. Eu fico pensando que é muito importante que essa nossa capilaridade eletrônica agora tome uma forma única num local onde se possa consultar, onde a população possa entrar, fazer as suas consultas de forma interativa e com essa interoperabilidade. Não faz sentido, eu acho que não fazia sentido a gente ter sob a nossa tutela e a gente não conversar, nós, registros públicos, conversarmos entre nós num ambiente único, fornecendo à população essa facilidade. Não vejo como isso não acontecer. O mundo mudou. O mundo hoje está num telefone celular. Hoje. Tudo está no telefone celular hoje.
A gente hoje tem que fazer esse esforço para que a gente dê essa segurança jurídica que é tão importante. Os cartórios são importantíssimos no universo social, jurídico brasileiro. Uma vez, em uma palestra, a doutora Kelly, eu vi o ministro Curtina falar o seguinte, eu fiquei muito emocionado com isso, não consigo esquecer, e toda vez que eu me dão uma palavra, eu falo, ele versava, os cartórios são a infantaria do direito, a infantaria do bom direito. Isso ficou na minha cabeça, gravado com a minha cabeça com muita propriedade, e isso me impulsiona a dizer a todos os colegas cartorários do Brasil inteiro que é necessário que a gente tenha essa interoperabilidade. É necessário que a gente lute por isso. Não é possível ficarmos entre nós e falarmos há pouco tempo atrás sobre capilaridade eletrônica. Isso uma palavra, parece ser uma coisa muito, muito pouco concreta quando se coloca na prática isso, mas isso vai existir. A gente quer que isso exista. Os cartórios estão lutando por isso. E isso não significa absolutamente, eu quero dizer a todos os colegas cartorários por esse Brasil afora, esse enorme Brasil afora, no país inteiro, que ficam lá no cantinho deles, naquela cidadezinha pequenininha, achando que a capilaridade eletrônica não irá chegar neles. Vamos dar um jeito de chegar em vocês. Nós vamos dar um jeito. Os cartórios do Brasil têm um dever de casa, e o CNJ está extremamente empenhado que isso dê certo. Os juízes auxiliares do CNJ, o ministro Salomão, está extremamente empenhado para que essa SERP funcione da melhor maneira possível, porque isso é um marco, na minha opinião, é um marco para a sociedade brasileira. É um marco enorme para a sociedade brasileira. E não podemos esquecer absolutamente de discutir com muita propriedade não só a capilaridade eletrônica, como a capilaridade física, como também a dignidade dessas pessoas que são cartorários no Brasil inteiro, lá no fim do mundo. A gente dá uma dignidade para que essa pessoa possa estar plugado nesse sistema amigável e nesse ambiente que a sociedade possa acessá-lo de forma mais interativa, de forma mais concreta. Eu queria compartilhar aqui a tela, uma pequena apresentação que nós temos aqui. Um momentinho só. Eu acho que é isso. Que fala um pouco do que é... Está dando para ver? Está ótimo. O RTDPJ na era digital, né? É a Central Nacional dos Cartórios de Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas do Brasil, onde você pode solicitar eletronicamente e economizar tempo e dinheiro, e mesmo segurança jurídica para você. Essa central eletrônica foi aquela central que eu acabei de falar, criada pelo Zé Maria Siviero, e reúne hoje mais de 2.800 cartórios plugados de títulos, documentos e registro de pessoa jurídica. Foi criada pelos próprios registradores em 2012, como está dizendo aqui, para atender a lei, o que dispõe a Lei 11.977, já falei sobre isso também, no artigo 37 a 39, tendo sido posteriormente normatizada pelo provimento 48. Essa central, em 2019, o IRTDPJ Brasil assumiu a parte tecnológica dessa central. Nós tínhamos um parceiro tecnológico, saúde, nós tínhamos um parceiro tecnológico, um parceiro que foi fundamental para o crescimento dessa central, mas por questões próprias do parceiro, ele foi, nos deixou, e foi a oportunidade que a gente teve, com as duas mãos. Os registradores de títulos e documentos do país abraçaram a missão de fazer que essa central desse certo, e essa central está funcionando desde essa data. Eu queria mostrar os indicadores da central. São 4.236.000 acessos, mais de 1 milhão de pedidos, 231.000 usuários plugados na central e 2.906 cartórios direto também plugados na central. Tá? A integração entre o RCPJ e a Rede Sim. A gente não poderia deixar de falar sobre isso também. A gente fala muito em RTD, e como é um costume, todos nós, RTD, RCPJ, RTD, RCPJ, a gente tem que falar de uma evolução fantástica que nós estamos fazendo no Brasil inteiro. Nós estamos plugando na Rede Sim, em diversos estados, já começamos a plugar. Alagoas já está com a capital plugada na Rede Sim. Agora fechamos, o Pará vai se plugar na Rede Sim, o Espírito Santo está plugando na Rede Sim, Minas está plugado, o Rio de Janeiro está plugado na Rede Sim. São diversos estados plugando na Rede Sim, fazendo com que a população possa encaminhar eletronicamente os seus atos
de RCPJ de forma amigável, através da Central Brasil, que está plugada lá na Rede Sim. Só passando... Vou fazer uma pergunta. Pois não, estou à vontade. O que é Rede Sim? Rede Sim é uma rede amigável, tá? Onde existem integradores. Nessa Rede Sim, você pode encaminhar, deve encaminhar por essa Rede Sim, encaminhar os contratos sociais, os estatutos, os sindicatos. Não. Agora você pode encaminhar eletronicamente. Por favor, Nuno, pode falar, Vanusa. Não, só um parêntese para... É que o Rainer, você já começou, Rainer, lá na frente um pouquinho. Vamos começar lá atrás, porque eu estou vendo aqui muitos advogados, pode ser que eles não peguem a carroça um pouquinho andando. Quando Então, a gente fala de Rede Sim, aqui a gente está falando da integração já dos cartórios, dos órgãos de registro. Mas a Rede Sim é um comitê formado por todos os órgãos de registro e todos os órgãos fiscais do país, a nível municipal, estadual e federal. Estamos falando dos cartórios, das juntas comerciais e da OAB, como órgãos de registro de um lado, e órgãos fiscais, as receitas municipais, estaduais e a Receita Federal, que é o órgão que preside esse comitê Rede Sim. Então, é onde todo o ambiente de negócio do Brasil é estudado para viabilizar a melhoria. E lá é que é estudado a forma de integrar, como realizar essa integração. Isso começou lá no início dos anos 2000, essas reuniões, para poder falar do Rede Sim. E aí o Rainer vai continuar a parte atual. Eu acho que eu fui acelerado demais, Vanusa, desculpa, tá? Fui acelerado demais. Desculpa, eu só quis fazer esse adendo, porque eu estou observando que tem pessoas aqui que não são da área, então, para eles, era bom a gente fazer um esclarecimento voltando um pouquinho. Então, você imagine, Kelly, todo esse universo plugado, interagindo, tá? E é isso que a gente está fazendo no Brasil inteiro, tá? O que nós podemos ser? Fonte de informação qualificada. Hoje nós somos consultados por diversos órgãos públicos, tá? É tudo eletronicamente. O Poder Judiciário nos consulta eletronicamente. A gente está dando confiabilidade e segurança jurídica às operações, seja seja na parte física como na parte eletrônica. O RTDPJ que ele fez, e meus amigos, fez o dever de casa. Ele vem atuando há muitos anos para que essa central funcione. Eu tenho certeza que as pessoas que utilizam a Central Brasil sabem que funciona bem, ela funciona bem. Eu estava conversando com Kelly um pouco antes de entrar online, ela disse que utiliza e disse que vê que funciona, tá? E brevemente, como eu falei, a interoperabilidade entre as centrais, que será possível, né? Todas as centrais conversando num ambiente único, num ambiente só. Me permitam voltar agora. Voltei. Então, eu só tenho a dizer que no universo SERP, o IRTDPJ Brasil ele está trabalhando na construção e ofertar, é claro, para todo o Brasil. Isso tem que ser muito cristalino e republicano, vai ser ofertado a todo o Brasil. Um estatuto do ON-RTDPJ, né? O ON-RTDPJ, um estatuto que seja construído através do debate nacional, que será feito, isso será feito. É necessário que isso seja muito cristalino, nós vamos fazer isso. Estamos nessa construção agora e nos preocupando principalmente nesse momento com governança. Isso é a parte principal. Depois que a gente fizer o desenho da governança, vamos fazer as evoluções. E depois que a gente tiver plugado, que o universo nosso é enorme. Todo mundo junto, trabalhando para que essa era digital aconteça. Imagine só, nós vamos poder, inclusive, ter uma central nacional de gravamos mobiliários, já imaginou isso? O Brasil hoje não tem isso para ofertar. Né? A segurança jurídica de ter uma central como essa é impressionante. Hoje não se pode, não há como se consultar onde é que está aquele bem móvel registrado, se tem alguma anotação de gravame nele. Hoje não existe isso hoje no país, mas se nós conseguirmos unir todos os cartorários ao mesmo tempo, eletronicamente, no mesmo ambiente favorável, vai ser possível, inclusive, para melhorar a vida da população, porque isso vai baixar os juros. Vai baixar os juros. Ora, se o banco tem a segurança de saber que aquele bem imóvel não tem gravame nenhum, vai facilitar a vida de todos nós, na população inteira do Brasil inteiro.
Então, só tenho a agradecer a você. Opa, Vanusa, eu acho que o meu tempo já está já acabando, mas... Fique à vontade. Mas eu só queria encerrar, é claro que eu não podia deixar de encerrar, eu adoro falar sobre poesia, arte, escritas, todo mundo sabe que diz que eu gosto, e eu acho que o meio digital o meio digital, o esforço que nós estamos fazendo, é uma forma de arte. E eu não podia deixar de citar Graciliano Ramos, escritor alagoano, que dizia que a verdadeira arte é aquela que nos ajuda a entender a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. Não existe coisa mais importante para nós agora que entender o mundo ao nosso redor, entender o que somos e produzir esse trabalho de união de todas as classes lá no CERP, na interoperabilidade, ajudando a população brasileira, ajudando a nossa sociedade. Tá? Um abraço bem grande. Obrigada, Rainê. Eu quero só fazer alguns apontamentos e aí passar depois eu vou passar para o registro de imóveis com a doutora Kelly. Eu acho importante, de tudo que o Rainê falou, e falar, por exemplo, de alguns exemplos que a gente pode estar dando, especialmente para os nossos clientes. É muito importante. É bom que vocês fiquem sabendo que a gente recebe um volume grande de pedidos via central, de ofícios de várias varas da Fazenda, varas do trabalho, pedindo essa busca já no país inteiro. Então, o judiciário já está tendo essa tranquilidade de saber que existe uma central onde buscar os bens móveis, onde buscar as sociedades, né? Para que nas ações ele tenha uma maior segurança no momento de dar uma sentença ou determinar uma determinada execução. Isso é importante saber que a gente está sendo fonte de informação. E como o Rainey falou, é muito importante isso, porque sempre que a gente vê alguma mudança na legislação, algum projeto para alavancar a economia, é falado no custo, né? E agora, por exemplo, eu atendo os clientes de outras comarcas, eu tenho muitos clientes de fora, interior, a gente tem essa característica, né? Comarca pequena, e eles ficam assim, se eu mandar pelo correio, quantos dias demora para chegar? Eu falei assim, não precisa mandar pelo correio, manda via central. Vai chegar hoje ainda, a gente analisa, orça, hoje mesmo você pode pagar e fazer. Eles ficam enlouquecidos, porque eles fazem tudo isso sem custo nenhum. Eles ficam sem entender como assim? Não precisa mais do correio? Não é que não precisa do correio, mas você tem que saber que você tem possibilidades. Hoje, a tecnologia nos permite, e agora com a lei da SERP, nós temos aí o arcabouço jurídico que nos permite, né, fazer o que a gente já tinha capacidade para fazer, já tinha muita vontade de fazer há muito tempo, e oferecer isso para a população. Isso foi fundamental, por exemplo, durante a pandemia. Imagina se não existisse a central do RTDPJ Brasil, o que teria sido das sociedades, das associações, por exemplo, as santas casas, os hospitais que são associações filantrópicas, que não poderiam ter uma diretoria devidamente constituída e não poderia movimentar, receber as verbas públicas e criar toda a estrutura que nós precisamos tanto para poder conviver e combater essa pandemia e a Covid. Então, assim, o papel do cartório para a sociedade, ele é muito maior do que uma mera legalização. E a gente precisa entender isso e precisa mostrar para a sociedade tudo o que a gente pode fazer. Eu acho o máximo, por exemplo, na semana passada, eu estava conversando numa roda de amigos e tinha 2 novatos, a gente sempre brinca, né? Depois de certa idade, a geração que está chegando são os novatos. Um advogado recém-formado e um fazendo direito, estagiário. E a gente conversando e tal, aí alguém falou, não, Vanusa trabalha no cartório, ela conhece esse cartório do país inteiro. Eu, não, gente, eu conheço alguns, não é bem assim, tal. Nossa, eu conheci uma tal de central de cartório aí, que eu nunca ouvi falar. O pessoal lá do escritório manda tudo pelo correio. Peraí, gente, tem no Google uma tal de uma central, deixa eu ver como funciona. Com 2 dias a gente resolveu tudo. Que central é essa? A TDFG, rtdbrasil.org. É isso mesmo. Eu ensinei todos os advogados a entrar, inscrever e logar, porque é muito mais fácil do que ficar me mandando pegar fila de correio para despachar para o interior e para outros estados.
Então, assim, você vê que é bom, quem conhece gosta muito, e a gente tem muito a oferecer, né, para a população. A gente ainda tem um campo muito grande a explorar aí. E eu acho que a ONRTDPJ vai vir nessa parte agora atual para regulamentar essa parte do RTDPJ na SERP, e aí sim a gente conseguir alcançar todo o potencial que a gente realmente tem para explorar e oferecer para a sociedade, né? Acho que ainda vem muito ganho para a sociedade aí para frente, nesses próximos passos que a gente vai poder galgar de agora em diante, graças a esse arcabouço jurídico que nos faltava antes, para que a gente pudesse dar esses passos largos aí, né? Eu vou passar a palavra agora para a professora Kelly Duraço, para que ela faça as considerações dela a respeito dos atos eletrônicos no registro imobiliário. A professora Kelly, eu já apresentei o currículo dela aqui, mas eu repito, ela é advogada especializada em direito imobiliário, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da UAB de São Paulo, professora na especialização em direito imobiliário. Não preciso dizer mais que ela tem toda a capacidade de estar falando sobre o assunto aqui para a gente. Professora Kelly, a palavra é toda sua. Obrigada, Vanusa. Obrigada pelo convite aí, pela oportunidade. Obrigada, Rainei, pelo convite. E eu só queria falar assim, eu ia começar, eu vou inverter aqui a ordem do que eu ia apresentar, porque é isso que a gente está, que o Rainei colocou aí em forma de poesia e que você acabou de falar, é o que reflete o que eu escrevi aqui, uma matéria. Vocês estão conseguindo ver? Então, deixa eu só, acho que colocar aqui no slide, né? Deixa eu ver. No meio da pandemia, um cliente meu falou, eu quero fazer um lançamento de venda de lotes, era um lançamento de 500 lotes em Cotia, aqui em São Paulo, e a gente fez um lançamento eletrônico, a primeira vez que a gente fez um lançamento eletrônico de venda de lotes, e eu trouxe as vantagens, tudo isso que a gente está falando, né? As vantagens de se trabalhar de forma eletrônica, né? As vantagens que o Rainei colocou também de se operar de forma eletrônica. Então, quando a gente fala em, por exemplo, assinar um contrato de compra e venda, nesse caso, era um contrato, um compromisso de compra e venda para vender um imóvel, gente, a gente sabe que tem aí 30 páginas, né? Se a gente vai falando de 4 vias, são 120 páginas, né? Então, assim, nesse artigo que eu escrevi aqui para o Valor Econômico, eu coloquei não só a vantagem de tempo, que é o que ninguém mais tem hoje, a gente não tem tempo, então quando você faz um documento eletrônico, a gente assina tudo de forma eletrônica, sem sair do escritório, sem sair de casa, a gente dá a entrada de forma eletrônica, não pega trânsito, não tem gasto com estacionamento, né? Não tem gasto de deslocamento, a gente economiza árvore, porque a gente não vai imprimir página, e a gente não emite CO2, né? Então, assim, só existe vantagem. Eu acho que desvantagem, realmente, só a questão da capilaridade, que tem que chegar realmente no Brasil inteiro, né, de forma aí justa, mas não existe como não seguir nesse caminho, né? E voltando, então, aqui para a ordem do que a gente ia falar, graças a Deus, o Rainei já me ajudou, porque ele já falou a parte histórica aqui, já trouxe tudo do SERP, a Vanusa também, estou super tranquila. Eu só quis aqui colocar, e daí, Vanusa, acho que você vai compartilhar, né, com o pessoal, quem quiser, a parte aqui do fundamento jurídico, então a medida provisória 2.200, aqui ela fala aqui no artigo 10º, parágrafo 1º, né, que o valor do documento assinado com o certificado do ICP, ele tem o mesmo valor do que aquele assinado fisicamente, então está aqui a lei. A primeira citação de documento eletrônico foi na lei da Minha Casa Minha Vida, como o Rainei já tinha colocado também, então hoje ela foi alterada aí com a redação da 14.382, mas enfim, já trazia menção a isso. Agora, onde tudo isso começou, né? Além do provimento 47 também, que quis integrar aí todas as centrais de registro de imóveis do Brasil, a gente percebeu uma força muito grande com a pandemia no provimento 94, no provimento 95, né, do CNJ, que obrigou de fato, apesar de já ter uma lei prevendo toda essa parte de utilização de registro eletrônico, assinatura eletrônica, a gente via que na prática isso não estava acontecendo de uma forma rápida,
e foi o provimento 94 e 95 que, no meio da pandemia, em março de 2020, falou, não, os cartórios têm que receber o documento assinado digitalmente ou documento digitalizado, né? Então, foi nesse provimento em 2020 que ele discriminou aqui no artigo 4º, né, o recebimento desses documentos digitais, os natos digitais e os digitalizados. E o que é o documento digitalizado? É aquele documento que você pega o papelzinho que você tem o físico e transforma ele em documento digitalizado, respeitando aí as regras do decreto 10.278, que você tem que seguir algumas regras e estar com o seu scanner aí plugado em alguma das plataformas, como a do Registro de Imóveis do Brasil, né, que você consegue aí digitalizar o documento. Então, foi a partir daí, nessa época da pandemia, eu tinha vários contratos físicos que eu tinha que dar entrada, e a gente começou a digitalizar todos esses contratos no escritório para dar entrada de forma eletrônica. Então, hoje, no escritório, eu posso dizer que tudo que a gente faz de forma eletrônica, né? Esses provimentos, o 94 e 95, eles ainda estão vigentes. Saiu um provimento recente, o provimento 138 de 2022, agora, que tornou por prazo indeterminado, né, a vigência do provimento 94 e 95, que fala do documento digitalizado, porque acho que a discussão não é o documento nato digital. O nato digital, obviamente, ele vai ser e continuar sendo aceito. Acho que a discussão só é do digitalizado, aquele que você pega o papel físico e transforma em eletrônico, porque tem uns parâmetros aí que está se discutindo, né? Até onde vai aceitar ou não, qual a forma de assinatura, enfim. Então, mas eles estão aí valendo. E assim, falando um pouquinho aqui dos atos eletrônicos no registro de imóveis, para quem não conhece, isso aqui é uma plataforma, a plataforma do registradores .nr, né, .org.br. Ele traz aqui uma infinidade, eu sou apaixonada por essa área, inclusive a gente também dá aula, né, sobre isso com o pessoal do NR, nossa turma agora também, o Galhardo vai falar, né, que é aqui o presidente da Arisp, porque realmente é um divisor de águas na vida de quem opera no cartório de imóveis, não só no RTD, que a gente viu, aliás, parabéns, né, porque realmente eu trabalho mais com imóveis, mas o RTD, quando eu uso, funciona super bem, e eu acho que agora a integração com o SERP, que o René comentou, vai só otimizar, mas já funciona muito bem. Então, eu acho que no futuro próximo a gente vai poder ver aí a integração de tudo para que a gente possa trabalhar cada vez menos, deixando a tecnologia trabalhar para a gente. Então, o que eu posso dizer nesses minutos, né, Vanusa, porque é muito conteúdo para a gente falar assim rapidamente numa live, mas só deixar uma ponta de curiosidade para quem está vendo, falar dessas funcionalidades que a gente tem aqui na plataforma do NR, né? Então, matrícula online, a primeira delas, acho que todo mundo já usa, matrícula online. Pesquisa de bens, muita gente não sabe que existe, né? A pesquisa de bens e a pesquisa prévia. E a diferença entre eles é que a pesquisa prévia ela é mais barata, porque um único clique, salvo engano, aqui em São Paulo é em torno de R$6, você consegue colocar, por exemplo, o CNPJ ou o CPF de uma pessoa e saber em qual cartório ela tem eventual aí titularidade do imóvel ou teve algum dia. Então, tem alguns estados já funcionando, vários estados funcionando, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Ainda não é todo o Brasil que está integrado, mas já funciona muito bem. E a pesquisa de bens, ela já funciona em todo o Brasil, mas aí você paga por cartório e acaba ficando um pouquinho mais caro. Mas, enfim, é um serviço que funciona muito bem para quem é operador do direito, precisa buscar crédito, bens do devedor, né, por exemplo. E a outra que a gente usa muito para incorporação ou para loteamento é o e-protocolo, que a gente pode dar entrada, e aqui na frente eu coloquei os títulos que a gente pode dar entrada. Então, por exemplo, os documentos nato digitais, para quem não sabe, o nato digital é aquele que nasce digital, né? Então, você cria um arquivo em PDF-A, né? Tem que ser PDF-A, você vai assinar eletronicamente, aqui na frente eu vou mostrar aqui as assinaturas que tem, mas só lembrando que para o cartório de imóveis, para dar entrada na matrícula, no registro de imóveis, nós precisamos da assinatura avançada, que é aquela assinatura com o certificado do ICP Brasil. A gente sabe que está tendo aí várias conversas, né? E vai vir uma regulamentação do CNJ, inclusive teve alteração na 14382, já falando
que pode ser aceita a assinatura avançada, não só qualificada, mas isso vai depender da regulamentação do CNJ. Então, ainda hoje, é necessário o certificado do CP Brasil, tá? Então, o que é aceito nesse e-protocolo? Tanto o documento na ato digital, quanto aquele documento digitalizado que eu acabei de comentar, e aí nos termos do decreto 10.278, quanto um documento em formato PDF, os documentos que vêm, por exemplo, do judiciário, aqueles documentos que você consegue confirmar, né, a validade dele, e um documento desmaterializado, por exemplo, pelo tabelião. Né? Então, hoje eu até comentei, acho que ela está até assistindo aqui, a Gilmar, eu comentei sobre uma incorporação que eu fiz em Vinhedo, e a gente estava com problema para tornar uma planta da incorporação documento digitalizado. O que eu fiz? Eu mandei para o cartório de notas desmaterializou e eu dei entrada eletronicamente. Então, no e-protocolo, eu consegui fazer um registro de uma incorporação eletrônica, eu fiz todos os requerimentos digitais, né, natos digitais em PDF-A, pedi para o incorporador assinar eletronicamente, os documentos que não eram digitais eu transformei em digitalizado, nos termos do decreto 10.278, o que eu não consegui fazer, eu mandei para o cartório de notas, simplesmente eu economizei tempo, né, dinheiro, e a gente conseguiu fazer tudo isso de forma eletrônica. Então, e falando um pouquinho de assinatura eletrônica, a lei 14.063 que o Rainê já comentou, ele traz aqui a assinatura simples, que é aquela assinatura que para mim não vale para quase nada. A assinatura avançada é aquela famosa que a gente conhece da DocSign, que todo mundo tem. Eu tenho umas 6 assinaturas DocSign, cada dia eu escolho como eu quero assinar. Então, assim, a gente sabe que a validade dela é um pouco questionável, né? Então, eu estou ouvindo dizer aí que parece que vai começar a valer a assinatura do GovBR, aquela assinatura ouro e prata, a depender do ato que você quer no cartório de imóveis, a gente vai poder começar a usar essa assinatura do GovBR e vai vir uma regulamentação nesse sentido. E a assinatura qualificada, que é aquela que a gente precisa para dar entrada no registro de imóveis, né? E a notarizada, que também, na minha opinião, eu acho que a notarizada deveria valer para o cartório de imóveis também, mas infelizmente veio aí restrita no provimento 100 do CNJ. Eu entendo que ela é uma assinatura avançada, mas eu também entendo que ela deveria valer, vir uma regulamentação para valer para o cartório de imóveis, porque ela é super segura, né? Então, voltando aqui para as nossas funcionalidades, então tudo a gente pode fazer hoje através do e-protocolo, não precisa mais pegar o carro e levar no cartório de imóveis, no título de documentos, não precisa mais, tá? Tem um repositório confiável de documentos também, que a gente pode... Antigamente, a gente precisava, né, juntar um contrato social para dar entrada numa alteração, por exemplo, societária no cartório de imóveis. Hoje, aqui em São Paulo, tem nas normas da corregedoria validando já o repositório confiável. Não sei como é que é em Minas, não sei se a Vanusa sabe me dizer se tem a ratificação nas normas da corregedoria, mas eu também não sei. Mas hoje aqui, São Paulo fala... Eu dou entrada uma única vez aqui no meu repositório confiável do ENR, por exemplo, no contrato social, e eu não preciso mais, a cada vez que eu vou, por exemplo, atualizar uma matrícula, se a gente tiver vários atos para serem feitos em vários cartórios do Brasil, quer dizer, de São Paulo, eu não preciso juntar esse documento, eu só faço referência para o documento já depositado no repositório confiável. Então, gente, isso é incrível, porque antigamente, quando eu era estagiária, né, há 20 anos atrás, a gente tinha que ir lá levar o papel em cada um dos cartórios, gastava dinheiro. Eu fiz uma operação para um banco uma vez, custava R$ 2.000 os atos societários de uma cisão de uma empresa, R$ 2.000 para tirar cópia autenticada de tudo isso e tal. Então, hoje, a gente simplesmente sobe uma vez para aqui para a nuvem do NR, acabou. E você faz referência nesse documento, né? O monitor registral também, que você pode fazer a funcionalidade de trabalhar para você, você coloca lá o número da matrícula, e se tiver uma alteração nessa matrícula, ele vai te avisar que teve uma movimentação na matrícula, para você ficar sabendo e não precisar ficar olhando sempre isso. O SEI, que é a execução de alienação fiduciária, por exemplo, de uma garantia, você pode fazer também eletronicamente, lembrando que a gente tem o edital eletrônico hoje, então a gente não precisa mais fazer o edital físico.
Aqui em São Paulo também as normas da corregedoria já ratificaram todo o procedimento que a gente tem de registro de imóveis, seja uso capião, aprovação de loteamento, edital de loteamento, intimação de devedor de alienação fiduciária ou da 6766. Gente, tudo isso eletronicamente. Você entra no portal do Registro de Imóveis do Brasil, custa acho que R$ 50 cada edital, R$ 50. Enquanto o edital físico no jornal, ele custa, sei lá, R$ 800, muito mais caro, né? Então, assim, é maravilhoso. Na plataforma também do Registro de Imóveis do Brasil, que ainda não, todas as funcionalidades não migraram aqui para o NR, mas acho que vão migrar, né? Tem lá o edital eletrônico que vocês podem acessar, e tem algumas outras funcionalidades que eu convido aí os senhores a entrar e pesquisar, porque vale muito a pena, muda a vida e é o futuro. Não tem como não seguir por esse caminho, é um caminho sem volta, tá? E eu acho que a pandemia aí otimizou muito, eu acho que a gente acompanhou em 5 anos do que a gente veria em 5 anos, em 1 ano a gente evoluiu aí com a pandemia e com as funcionalidades de utilização. Eu acho que é isso, Vanusa. Eu fiz um resumo, um pouquinho de tudo, porque realmente é muito conteúdo, mas eu acho que já aí deu para instigar o pessoal a usar e aprofundar nessa matéria que é tão interessante, que eu gosto tanto. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Kelly, professora Kelly. A Gilmar, vou ler um comentário aqui para vocês terem uma ideia do tanto que isso que a gente está falando aqui já está mudando a vida de quem já conhece, já procurou conhecer, né? A Gilmar está falando aqui que eu descobri recentemente que posso tirar matrícula online, encaminhar notificações por títulos e documentos online, solicitar documentos online, um verdadeiro divisor de águas, uma grande transformação. E uma informação que o Rainer falou que ainda vai acontecer, essa interoperabilidade, opa, quase não sai, mas a gente já tem 2 modelos de interoperabilidade com a central, utilizando a Central Brasil e a ONR, que é o envio das notificações, né, da cobrança da alienação fiduciária, conectando os estados do Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Em breve, isso vai valer para o país inteiro, mas Minas Gerais e Rio Grande do Sul, o registro de imóveis, ele encaminha as notificações de cobrança da alienação fiduciária eletronicamente via Central Brasil. As 2 centrais são interligadas, então funciona tudo de forma eletrônica e é muito mais rápido, né? Já estão interligadas? Sim. Minas Gerais e Rio Grande do Sul, sim. Lá no escritório a gente faz todas as execuções de AF eletronicamente, então a gente já deve estar usando, que eu nem sabia, assim, né? Mas assim, Pois muito recebemos. legal. Que legal. Onde já existe esse convênio, que aí foi convênio feito nos estados, né? Minas e Rio Grande do Sul já está funcionando. E agora com a CEP a gente vai ter a possibilidade de expandir para o país inteiro. Vai ficar muito mais fácil. Aí é que vai ficar mais fácil de você trabalhar ainda, Kelly, muito mais. Muito mais. Eu quero saber se alguém tem alguma dúvida, quer postar alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta. Enquanto isso, eu espero o pessoal postar, eu quero fazer alguns exemplos aqui do quanto a gente tem a ganhar, né, com essa... assim, tirando as perdas, obviamente, que a gente teve com a pandemia, as perdas pessoais, mas eu falo que para o RTDPJ, a pandemia foi muito boa. Na verdade, para os registros públicos foi muito bom, que foi era o que precisava para acelerar esse processo, que a gente pudesse ter esse arcabouço jurídico permitindo que a gente evoluísse tanto quanto a gente tem condições de evoluir. Imaginem, por exemplo, bens móveis, como bicicletas. Bicicleta hoje é um meio de transporte e de esporte que muitas vezes ultrapassa um carro passeio, né? Tem bicicletas, eu tenho um grupo aqui em Minas de colegas, vários são ciclistas. Eu fico impressionada com o preço de uma bicicleta. Então, é caríssimo e não tem um banco móvel, né? Um local para ter o registro de todas essas bicicletas. Aqui na minha cidade tem 2 circuitos nacionais que acontecem todo ano. E num desses, o volume tiveram 2 bicicletas furtadas.
durante o evento. As duas somaram R$230 mil. E aí eles fizeram um boletim de ocorrência, a polícia falou, não posso fazer nada, não tenho como rastrear, né? Então, imagine um banco de dados nacional com registro eletrônico via central, onde a pessoa adquire um bem, como uma bicicleta, e aí, obviamente, tem outros, né? Hoje tem aquela scooter, tem aquela pequenininha que as pessoas andam pela cidade, que não é barato, tem drones, os drones que estão por aí voando. Eu moro numa cidade histórica, no final de semana eu não posso tomar um sol, porque é aquele monte de drone voando para todo lado, que não tem um local próprio para registro, para ter um controle no momento de invadir uma casa, de cair em cima de uma pessoa que cometeu um acidente, para saber de quem é o dono, como acionar judicialmente essa pessoa. Então, são vários bens que o valor dos bens, eu acho que mudou muito com o tempo. A gente sabe que desde que o mundo é mundo, a terra, quem tem terra é dono de tudo, né? E o imóvel ainda é, sim, muito valorizado. Mas, atualmente, nós vivemos numa fase da humanidade que os bens móveis e as grandes empresas hoje, por exemplo, não possuem um volume grande de imóveis. Algumas nem possuem sede própria, né? Porque eles estão no meio eletrônico, mas o capital é altíssimo. Eles possuem bens móveis com valores altíssimos. E tem que existir um repositório para isso, né? Eu estudando com uma professora de Direito Empresarial espanhola, ela me mandou um artigo sobre as dificuldades que eles possuem na Espanha em judicializar problemas em relação a contratos de locação. Aí há exemplo do Airbnb, porque lá eles não têm um repositório para um local para ter um repositório desses contratos. E quando ela me mandou o artigo, eu li o artigo, entendi os problemas, e aí eu descrevi para ela o registro de títulos e documentos, qual a função, como funciona. Aí eu falei que a gente tem uma central que unifica todos os cartórios. Ela, meu Deus, por que no meu país ninguém pensou nisso ainda? Seria a solução para o problema em relação a várias judicializações que poderiam ser evitadas. Então, eu acho que os cartórios estão aí para isso, né? Nós existimos em função da necessidade da sociedade, e eu acho que agora a gente está tendo mais capacidade de atender. A Anne Tainara da Cruz colocou aqui: sim, recebemos aqui na serventia de Santana do Livramento, em Rio Grande do Sul, por exemplo, várias notificações extrajudiciais de alienação fiduciária durante a semana. Uma parceria maravilhosa e dinâmica. A Rafaela fala registro de animais também. É verdade, eu faço registro de pets aqui no meu cartório. As pessoas saem com uma folha tirando foto, que registrou a guarda do seu pet. A gente sabe que existem, alguns são caríssimos hoje, e o meu filho, por exemplo, é proibido de passear com o dele, porque saiu na rua, uma criança pequena com um cachorro de raça, o risco é grande, né? E tendo um local próprio para registrar a guarda, isso evita, inclusive, problemas no momento do divórcio. Na hora durante uma relação, o primeiro teste do namoro é comprar um animal, para saber se a relação vai dar certo. Aí compra um animal, a relação não dá certo, mas fica aí o animal, e os dois querendo o animal, já começa aí uma briga. Se você registra o seu pet e coloca quem vai ficar com a guarda em caso de separação, ou se você é solteiro e adquiriu durante a sua solteirice o pet, e você coloca lá na declaração de guarda que, havendo união, relacionamento, você não irá dividir a guarda, você pode, a qualquer momento, declarar a sua vontade nesse momento. No mesmo momento em que você está declarando uma guarda, você vai ter uma prova com fé pública de uma decisão tomada, e isso pode adiantar muitos processos na vara de família. Eu já ouvi de um desembargador falando do volume de processos de divórcios litigiosos que chegam até ele, e que, assim, quase que metade
é só sobre guarda de animal. Filho, ninguém discute, é da mãe. Acabou. Agora, pet está sendo o motivo de um volume de divórcio litigioso gigantesco. Quando eu fiz um curso de mediação, e aí você vai para a prática, eu peguei a parte de família. As brigas eram sempre sobre o pet. Filho era a porcentagem ali, tudo resolvido, já tem tabelinha, né? Quando chegava no pet, tinha que definir o valor que cada um ia pagar da ração especial, do plano odontológico, do veterinário, que não pode ser qualquer um, tem que ser o das estrelas. É assim, é muito mais complexo. E eu sei porque eu tenho os dois espécimes aqui em casa. Eu tenho um filho humano e tenho um filho de 4 patas. Realmente, o de 4 patas no mês, ele fica mais caro que o humano. Ô, Vanusa, mas você sabe que tá para sair uma decisão do STJ sobre isso. Ia ter o julgamento, agora deles pediu vista sobre pensão alimentícia para o pet, que ficou. Sim, mas tem muito. Eu vi muitos casos já de briga judicial, onde alguns casos eu participei de mediação nesse ponto, onde a mediação e a tentativa de conciliação de mediar o casal era só em questão da pensão do pet. Filho já tem tabelinha, pet não. Então, imagina você ter um local onde você pode fazer um registro da guarda, e aí você livremente, você e o seu parceiro ou parceira, definem ali a guarda previamente, como vai ser, né? Em caso de divórcio, ou término do relacionamento, ou de falecimento. É uma disposição de vontade que você vai fazer ali de um ente que hoje em dia é um bem, algumas pessoas tratavam como bem, e que hoje é parte da família. Registro de animal tomou aí um rumo importantíssimo, né? Então, eu acho que a gente tem muito ainda a explorar. E aí, de imediato, eu já agradecendo a professora e doutora Kelly e o doutor Rainei Marinho, a todos os presentes. Aviso que disso aqui a gente ainda pode fazer vários outros encontros, porque vocês estão vendo que desdobramentos sempre aparecem, né? E aí eu vou passar a palavra para cada um de vocês para poder fazer as considerações finais. Rainei. Eu é que agradeço demais a oportunidade de estar com pessoas tão inteligentes e capacitadas como vocês e com essas pessoas todas do Brasil inteiro ouvindo a gente falar sobre registro público, sobre essa área digital, e queria deixar uma dica aqui para a gente chamar a doutora Kelly novamente, outro dia, Vanusa, que eu me lembrei de um tema que eu acho que demanda uma live sobre isso, que é o time sharing mobiliário, a multipropriedade mobiliária, né? Que o Brasil não está instituído isso no Brasil. Existe um projeto do deputado Eli Corrêa que trata desse tema, que está tramitando na Câmara Federal, e esse time sharing seria feito registrado em títulos e documentos. Eu acho que é um tema extremamente importante para a gente mexer. A sociedade brasileira é um avanço para a sociedade brasileira, né? Ter esse sistema de condomínio né, mobiliário, eu acho que demanda até uma live sobre isso. Eu acho que é muito interessante debater esse assunto também, né? O registro de imóveis já tem seu time sharing no Brasil, né? Mas o título dos documentos não chegou até ele. Essa parte imobiliária a gente podia muito bem tratar isso em outro tempo, em outro dia. A gente pode fazer uma live fazendo um estudo comparado. Só sobre isso, muito interessante o tema. Um abraço para vocês, uma boa noite e obrigado mais uma vez por ter me chamado. Vanusa, um abraço bem grande. Eu que agradeço. E só falando também, acho que tem um projeto de lei, né, Rainei, sobre as garantias, que aí acho que vai ser também feito nos títulos e documentos, né? Que também tem nessa alteração legislativa vai envolver aliança fiduciária, hipotecas, garantias, um projeto de garantias, vai ser bem legal. Isso. Né? Outro tema pulsante, né? Tá batendo lá, tá no Senado lá, né? O projeto para mim parece que está no Senado. Está no Senado. É o 4188, né? 4188. Gente, nós estamos atentos ao projeto, Então, são dois projetos importantíssimos. Esse, o 4188, e o projeto do deputado Eli Corrêa, que trata da multipropriedade imobiliária, né? Do time sharing imobiliário. Obrigada mais uma vez a vocês dois, obrigada a quem está aí assistindo. E é o que eu falo sempre, gente, só depende de nós, porque não adianta ter a funcionalidade e a gente não usar, né? A gente sabe que tem dificuldade, só que se a gente não bater e não falar eu quero usar, a gente não vai conseguir mudar a cabeça. Então, cabe a gente que é usuário
usar, os cartórios que têm dificuldade a gente ajudar. Eu tenho cliente meu que quer assinar contrato físico, eu não aceito. Eu falo, eu não aceito, eu não posso. Não posso, porque eu dou aula de registro eletrônico, eu não vou fazer contra a minha, né, o que eu acredito, o meu ideal. Eu não aceito, eu perco tempo, eu ensino a usar, assinar, mas eu não aceito mais papel. Então, é isso. Obrigada pela oportunidade e até a próxima. Eu agradeço aos dois. Agradeço. Boa noite a todos. Eu vou só ler o último comentário aqui. A Gilmara colocou aqui falando o seguinte: só agradecer. Muito enriquecedor. Descobri hoje outras possibilidades que facilitarão e contribuirão ainda mais no dia a dia. Muito obrigada. É isso aí, gente. É a Gilmara, a Gilmara que eu estava com ela hoje, né, Gilmara? Que eu falei que eu não assino contrato físico. Isso, então. A gente tem muito a oferecer à sociedade. E é interessante que a sociedade conheça os nossos trabalhos e tudo que a gente tem a oferecer. E é um parceiro, assim, essencial é a advocacia. Porque sem advogados que atuem na advocacia extrajudicial, as pessoas não tomam conhecimento, porque aí o advogado vai continuar querendo fazer só judicializar quando ele resolve de forma muito mais prática. Aqui na minha comarca, eu fiz algumas palestras na OAB, mostrando os serviços que o Registro de Título e Documento de Pessoas Jurídicas faz e mostrando que muitos desses serviços deveriam estar nas mãos deles se eles tomassem posse do que por lei é deles, né? Que é a consultoria jurídica prévia ao cliente, a advocacia administrativa. E hoje eu tenho muitos clientes, muitos escritórios aqui, que primeiro tentam resolver por notificação extrajudicial, depois uma mediação, o último caso ele vai judicializar. Eles falam, na maioria das vezes eles conseguem resolver sem precisar judicializar. Né? Então, eu acho que, assim, uma advocacia extrajudicial, dando uma boa consultoria para o cliente, ele consegue fazer com que o cliente movimente os seus negócios, amplie os seus negócios de forma ágil, eficiente, segura, com segurança jurídica, evitando a judicialização. E esse advogado, inclusive, merece ganhar mais do que o que só judicializa, porque quem apaga fogo é bombeiro. E a gente está nessa vida para evitar o fogo, né? Então, estamos aqui para isso. Agradeço a todos mais uma vez, agradeço a parceria da Faculdade Arnaldo, do IRT-DPJ Brasil, da Comissão de Direito Imobiliário de São Paulo, da OAB de São Paulo, a Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, a todos os parceiros que fazem com que essa especialização dê super certo, tenha uma diversidade de alunos e de experiências de todos os estados do país sempre. É muito interessante. Nós estamos com as inscrições abertas. No link aí no chat do YouTube tem o link, quem quiser entrar, dá uma olhada lá no Corpo Docente. A gente está com inscrição até agora no mês de abril para a turma. Dá tempo ainda de entrar. Os associados dos nossos parceiros têm aí 30% de desconto nas mensalidades. O Instituto Brasil é pioneiro nisso aí, é um grande parceiro nosso, né? E no mais, uma boa noite a todos, muitíssimo obrigada. Até a próxima, gente. Até mais.